Eu era proprietário de uma casa listada no Airbnb por vários anos. Parei devido ao estresse de manter a casa e ainda conciliar com meu emprego. A vantagem do Airbnb em comparação ao aluguel tradicional é a possibilidade de ganhar mais dinheiro, especialmente se a casa for reservada com frequência. Estávamos em uma área bastante movimentada, então o Airbnb parecia uma ótima opção para nós. Minha esposa e eu estávamos animados no início, mas ficou mais desgastante à medida que mais pessoas reservavam a casa. Tínhamos que manter tudo no cronograma, contratar serviços de limpeza logo que os primeiros hóspedes saíssem e antes que os próximos chegassem. Também precisávamos responder às mensagens e e-mails em tempo hábil. Mas as coisas iam bem por alguns anos até que recebemos o que achávamos ser um casal jovem hospedado na casa. Como de costume, quando chegaram, enviei o código de desbloqueio da porta por mensagem. Eu quase nunca vi os hóspedes. Depois que me informaram que haviam entrado e que tudo estava bem, relaxei pelo resto do meu dia de folga. Devo mencionar que eu raramente falava com os clientes além de algumas mensagens de texto. Normalmente, eles me avisavam quando chegavam e quando partiam, e às vezes faziam perguntas ocasionais sobre a casa, mas era só isso. Por volta das 9 da noite, quando já estava me preparando para dormir, recebi uma mensagem do jovem que estava hospedado na casa. Era breve, dizendo que iria me ligar em 1 minuto, e logo depois ele ligou. Já tive um mau pressentimento ao ver a mensagem, mas o que ele disse ainda me surpreendeu. Ele afirmou que a água da casa não estava funcionando. Pedi desculpas, embora não entendesse como isso poderia acontecer. Viver sem água não é aceitável, então sabia que precisava resolver o problema imediatamente. Perguntei se poderia ir até lá rapidamente para verificar e ele, sendo muito educado, concordou. Quando cheguei, notei 2 carros na entrada. Não era necessariamente um alerta, mas era estranho, pois pensei que fossem um jovem casal em férias por uma única noite. Porque precisariam de 2 carros. Achei que talvez alguém estivesse os visitando, o que não era permitido, mas não me importei tanto. Bati na porta antes de inserir o código e entrar. A casa estava muito silenciosa. Eu esperava que eles estivessem me esperando, mas não os vi em lugar nenhum. O primeiro lugar que fui verificar foi o porão, onde ficava a válvula principal de água. Tudo parecia normal. Fiquei confuso, mas mexi na válvula e imediatamente ouvi a água começar a correr novamente. A válvula havia sido fechada manualmente. Fiquei desconfortável, pois percebi que quem quer que tenha fechado a água fez isso de propósito, talvez para me atrair até lá. Decidi sair, mas enquanto me dirigia para as escadas, ouvi a porta do porão se abrir e passos descendo. 3 homens apareceram. Um deles perguntou se o problema havia sido resolvido, com a voz parecida com a do homem que havia falado comigo ao telefone, mas todos eles eram muito mais velhos. Eu disse que a água estava funcionando e que provavelmente a válvula tinha se apertado sozinha, tentando evitar culpá-los. Queria sair o mais rápido possível. Eles ficaram parados me observando, e ao passar pelo último homem, vi que ele tinha uma arma enfiada na parte de trás das calças. Me apressei para sair e, por sorte, eles não me seguiram. Mais tarde, descobrimos que o cartão de crédito usado para a reserva era roubado e que haviam levado alguns objetos caros da casa. O plano com a água ainda é um mistério para mim, mas desde então nunca mais fui à casa quando havia hóspedes, e alguns meses depois paramos de usar o Airbnb e alugamos a casa de forma tradicional. No ano passado, fiz uma viagem solo para Salt Lake City. Nunca tinha feito muitas viagens. Quando fiz, sempre foi com a família. Essa era a primeira vez que eu realmente poderia aproveitar meu tempo sozinho em algum lugar. Procurei tanto hotéis quanto Airbnbs na área. Surpreendentemente, os Airbnbs eram mais baratos e melhores. Acabei reservando um que ficava um pouco mais afastado da cidade, mas como estava de carro, isso não me importava. Cheguei às 6 da manhã de domingo e o proprietário me enviou a senha da porta. O lugar era pequeno, mas confortável, e estava ansioso para relaxar. Depois de uma viagem de 10 horas, me joguei no sofá e logo adormeci. Algumas horas depois, acordei e percebi que a TV ainda estava ligada. Ao me levantar para pegar um copo d'água,
Senti uma brisa forte e fria. Olhei para o lado e vi que a porta da frente estava completamente aberta. Meu coração disparou. Eu sabia que tinha fechado e trancado a porta, então aquilo me assustou muito. Fechei a porta suavemente, tentando escutar qualquer som dentro da casa. Peguei uma faca na cozinha e verifiquei cada cômodo. Não havia ninguém. Mandei uma mensagem para o proprietário perguntando se alguém deveria ter vindo, mas era tarde, então não esperava a resposta imediata. Voltei a dormir, mas, ao acordar, ouvi barulhos do lado de fora do meu quarto. Fiquei congelado, sem saber o que fazer. Pensei que poderia ser o proprietário, então criei coragem, peguei meu celular para ligar para a polícia. Assim que fiz barulho, ouvi passos rápidos em direção à saída da casa. Quando a polícia chegou, já era tarde, o intruso havia ido embora. O mais assustador foi saber que não era o proprietário, mas sim algum estranho que conseguiu entrar e me observou enquanto eu dormia no sofá. Isso me arrepia até hoje e me faz pensar 2 vezes antes de ficar em um Airbnb sozinho. Eu estava hospedada em um pequeno Airbnb de 2 quartos durante uma viagem de férias que fiz no ano passado. Esse lugar não era o meu destino final, apenas uma parada no caminho até o local onde passaria a maior parte das minhas férias. Planejava descansar uma noite ali, dormir, no dia seguinte, continuar meu trajeto. Escolhi esse Airbnb porque era conveniente e tinha boas avaliações. A casa era simples, mas aconchegante, exatamente o que eu precisava para um descanso rápido. Cheguei por volta das 7 da noite. A casa estava limpa e organizada, exatamente como descrita no anúncio. Eu estava cansada da viagem e mal podia esperar para relaxar um pouco. Dei uma volta pela casa, verificando cada cômodo, apenas para me certificar de que tudo estava em ordem. Depois, levei minha bagagem para dentro e me sentei no sofá da sala para assistir à TV. Como estava exausta, logo comecei a cochilar, deixando o som da TV me embalar em um sono leve. Era por volta das 8 horas da noite quando a campainha tocou. O som alto e repentino me fez acordar de sobressalto, meu coração batendo forte no peito. Eu estava sozinha e, sendo uma mulher pequena e jovem, a ideia de atender a porta para desconhecidos me causou um certo medo. Não era comum alguém tocar a campainha naquela hora, principalmente em um lugar onde eu não conhecia ninguém. Meus instintos me alertaram que algo estava errado. Levantei-me do sofá devagar, tentando ser o mais silenciosa possível, enquanto caminhava até a porta. Quando me aproximei, pude ouvir vozes abafadas do lado de fora. 2 homens estavam conversando em voz baixa, sussurrando algo que eu não conseguia entender. Isso só aumentou minha inquietação. A casa não tinha tranca de segurança na porta, então me senti ainda mais vulnerável. Mantive a porta fechada e, sem abrir, perguntei em voz alta: "Quem está aí? O que vocês querem?" Um dos homens respondeu rapidamente, dizendo com uma voz firme: "Mas calma, estamos aqui para o Airbnb. Pode abrir a porta." A explicação deles me confundiu ainda mais. Como assim estavam ali para o Airbnb? Eu havia reservado o lugar, então como eles também poderiam estar hospedados ali? Decidi manter a calma e não abrir a porta de imediato. Algo me dizia que abrir seria uma péssima ideia. "Vocês devem estar enganados", eu disse, tentando soar confiante, mesmo que minha voz tremesse levemente. "Eu também estou hospedada aqui. Vocês precisam entrar em contato com o proprietário." O homem do lado de fora ficou visivelmente frustrado. Ele bateu na porta com mais força e respondeu: "Eu já reservei essa casa para esta noite. Você deve estar errada. Por favor, abra a porta para que possamos resolver isso." Embora eu pudesse entender a frustração dele, algo não parecia certo. Eles estavam insistindo demais, e aquilo me fez questionar suas intenções. Comecei a me sentir ainda mais desconfortável, especialmente quando ouvi os passos de um dos homens se afastando da porta enquanto o outro continuava lá, esperando. Foi quando o homem que ainda estava na porta pediu mais uma vez para que eu a abrisse, dizendo que poderíamos conversar melhor pessoalmente. Ele parecia sincero, mas algo em seu tom de voz me deixou desconfiada. Eu quase cedi e coloquei a mão na maçaneta, mas, no último momento, algo me parou.
Era como se uma voz interior estivesse me dizendo para não abrir de jeito nenhum. Pensando rápido, decremente. Disse a ele que meu marido estava no quarto e que desceria em alguns minutos para falar com eles. Achei que, ao fazer isso, eles pensariam que eu não estava sozinha. Se tivessem más intenções, talvez hesitassem. Houve um silêncio do outro lado da porta. O homem não respondeu imediatamente, e isso me deixou ainda mais tensa. Alguns segundos depois, ouvi passos pesados do lado de fora, mas não em direção à porta. Eu corri para uma pequena janela ao lado da sala, empurrei a cortina e olhei para fora, na tentativa de ver o que estava acontecendo. O que vi do lado de fora foi de gelar o sangue. O homem com quem eu estava falando estava de pé na entrada da casa, virado para um carro estacionado na calçada. Mas o mais aterrorizante não era ele. Mais ao fundo, na parte menos iluminada da entrada, havia um grupo de pelo menos 5 pessoas, todos usando algum tipo de máscara ou capuz, aparentemente escondidos. Eles estavam parados em silêncio, como se estivessem esperando por algum tipo de sinal. O ar ao redor parecia pesado, cheio de uma ameaça silenciosa. Meu corpo inteiro congelou. Um arrepio subiu pela minha espinha enquanto eu observava aquelas figuras sinistras. E então, a realidade me atingiu. Eles não estavam ali por engano. Não era uma confusão de reservas. Aquilo era uma emboscada. De repente, tudo ficou claro. Eles estavam planejando algo terrível. O homem à porta era apenas uma distração. O verdadeiro perigo estava naquele grupo, esperando a oportunidade certa para atacar. O pânico tomou conta de mim. Eu recuei lentamente, tentando não fazer barulho enquanto meu coração disparava no peito. Fui direto para o quarto. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Tentei me manter calma enquanto falava com a operadora, explicando a situação. Ela me disse para ficar quieta, ir para um lugar seguro e que a polícia estava a caminho. Corri para o banheiro, trancando-me lá dentro, tentando conter o medo. A cada segundo que passava, ouvia passos ao redor da casa, como se aquelas pessoas estivessem cercando o lugar, esperando o momento certo para invadir. Foi então que ouvi o som que mais temia, o estalo de madeira sendo quebrada. Eles estavam forçando a entrada. Meu corpo todo tremia de medo enquanto eu tapava a boca com as mãos, tentando não fazer nenhum ruído. A porta da frente foi aberta com força e, logo em seguida, ouvi passos pesados ecoando pela casa. Eles estavam vasculhando cada cômodo, abrindo armários e gavetas. Um deles chegou a tentar abrir a porta do banheiro onde eu estava escondida. Ele puxou a maçaneta, mas a porta estava trancada. Ouvi um deles gritar: "Aqui!" antes de se afastar. O som dos passos se intensificou por toda a casa. Eles continuaram revirando o lugar por alguns minutos até que, finalmente, o som das sirenes ao longe os fez parar. Os passos apressados ecoaram pela casa enquanto fugiam pela porta da frente, deixando o local em um caos completo. Quando a polícia chegou, eu ainda estava trancada no banheiro, completamente em choque. Eles entraram na casa e confirmaram que o grupo havia fugido. Levaram todas as minhas malas e pertences pessoais. Meu carro, estacionado do lado de fora, teve as janelas quebradas e também foi saqueado. Sentei-me com um dos policiais para dar mais detalhes sobre o que havia acontecido. Eu estava tremendo, sem conseguir processar completamente o terror pelo qual tinha acabado de passar. Aquela noite, eu soube o que era sentir medo real, medo por minha vida. Nunca mais me hospedei em um Airbnb sozinha depois disso.